todos aqueles que usam a farda verde-oliva juraram que fariam isso. Está no juramento. E fariam. Não fizeram. Não fizeram. Passam o dia inteiro fazendo, cantando que vão fazer, e no momento que era para fazer, não teve um. Gerson, eu só não entendo qual é o papel das Forças Armadas nisso tudo. Que a gente está falando de Forças Armadas. No final das contas, eu quero saber o seguinte: tropa insatisfeita, um comando desacreditado, a população se revoltando contra a instituição que tinha mais credibilidade no país, o Exército se autorrelegou a esse papel. Caiu numa armadilha, a verdade, e houve muita competência. Houve muita competência. Eu acho que falta humildade, talvez, para a direita. Competência, sem dúvida. Mas eu acho que houve muita competência. Vai ficar assim mesmo? Competência da esquerda, realmente. Vai ter motim, não vai ter motim? Não acredito no motim, não. O que eu acredito é que se organizará no alto comando e nas próprias Forças Armadas, se organizará um processo de resistência a esse governo. Quer o comandante resistência dentro do Exército. Então, o Exército vai se preservar. Eles vão se preservar e a população e a nação lavem as mãos de novo. Sabe qual é o grande problema? Que é o que todo mundo diz. E é o que todo mundo diz. Você fala população e nação. O Exército só vai se mexer para proteger a si mesmo. São corporativistas, só querem saber das suas regras, das suas tradições, das suas normas, de pintar meio fio, de caiar meio fio, de caiar parede. Me diga uma coisa. Agora, quando a população precisou, não há clima, falta apoio político, vamos ver, será que o Lira... Aí a gente vai ficar voltando, quando a população precisou para fazer o quê? Para fazer o quê? Previsto na Constituição. O que está previsto exatamente na Constituição. E o que está previsto na Constituição. O poder político fez o que tinha que ser feito para chamar as Forças Armadas ao papel. Diz o poder político, e aí é que é o jogo de empurra que a gente volta. O poder político diz que não fez porque não tinha suporte, e se conversar com todos da área política... Peraí, quem é esse poder político que você está se referindo? É o presidente da República? Sim. Ele sozinho, ele não faz nada. Faz. O presidente da República... Ele é o chefe de um dos poderes, está na Constituição, inclusive. Chefe de um dos poderes. Você viu? Ele nomeou o chefe da Polícia Federal que ele quis? O que ele fez durante todo o governo? A gente vai voltar. Já estivemos de acordo nesse sentido. Eu não vou eximir o presidente Bolsonaro das responsabilidades dele, como nunca eximiu. Eu não estou dizendo que é culpa dele, não, viu, Paulo? Eu estou dizendo responsabilidade. Responsabilidade, eu concordo com você. A responsabilidade era dele. Aí eu pergunto, foi por falta de coragem? Não, talvez não. Talvez algum dia a gente saiba que talvez não tenha sido falta de coragem, não sei. Agora, eu sei o seguinte, houve um 7 de setembro que ele chegou e falou, agora basta? Houve esse 7 de setembro que ele do carro de som falou? Aí eu pergunto, no momento seguinte, houve um acordo dele com o Temer, etc. Então, a gente não sabe os bastidores, Paulo. Então você fala assim, as Forças Armadas não fizeram o que a população esperaria. Aí eu te pergunto, a população do país que as Forças Armadas servem, elas não são somente aquelas que estavam na porta dos quartéis. Existe a parcela da população que rejeitava o presidente Bolsonaro. E, aliás, essa parcela da população que rejeitava o presidente Bolsonaro é bem maior do que aquela que apoia o PT. Porque muita gente que rejeitou o presidente Bolsonaro já está arrependido agora. Agora, o que nós temos que entender é que o que se esperaria das Forças Armadas sem que o poder político tivesse atuado, como já que você citou 64, eu volto a 64. Cadê o governador de São Paulo, de Minas e da Guanabara? Cadê o Congresso Nacional? Nós não tivemos essas forças políticas atuando para respaldar uma posição. Por isso que eu falo que a situação é análoga. Óbvio, a imprensa naquele momento estava favorável. Você tinha
própria elite empresarial, etc. E nesse claro, momento, tá outro momento. Aí eu te pergunto, será que o Bolsonaro tomou essa atitude por falta de coragem ou porque não havia condições realmente? Eu não sei. Ele alega que não havia condições. Ele alega que não havia condições. Eu já não sou cristão. E nas palavras dele, ele citou que não havia condições políticas e nem jurídicas, segundo as palavras dele. Na despedida dele, quando veio para os Estados Unidos, ele citou Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: o jogo foi jogado de uma forma que me deu um checkmate. Agora, ele ficou feliz com isso? Não ficou. Ele ficou deprimido? Ficou. Agora, a nossa solução, que a gente talvez imaginasse, eu e você defendemos no ar várias vezes, a solução constitucional, ela não demandava só a Força Armada. Ela demandava o apoio, pelo menos, de uma parcela do poder político. E esse apoio, lamentavelmente, não foi construído. Eu não sei por que não foi construído. Um dia pode ser que o Bolsonaro, que tem muito mais intimidade com você, te conte o que aconteceu para ele não ter construído esse apoio político. Eu só falo para você uma coisa. Qual é a imagem que eu guardo na minha cabeça? O Lira presidindo aquela sessão, o celular dele ele atendendo e ele falando com Ciro Nogueira. Uhum. E ali a imprensa mostrando ele presidindo a sessão que estava votando os interesses do presidente Lula e ele conversando com o chefe da Casa Civil. Então você percebe que não houve a construção política, Paulo. Então, quando nós queremos simplesmente... Gerson, é claro que não houve a construção política, mas o fato é... Eu não tô dizendo que para nós chegarmos, o avião só cai depois que você tem muitos problemas. Para nós chegarmos à situação atual, não é uma coisa só que derruba o avião. Foi a omissão de muita gente. Mas a população depositava sua confiança no Bolsonaro e nas Forças Armadas, não é isso? Eu acho que os dois se omitiram nos seus papéis. Eu ouvia e tinha desespero em ver que era um jogo de empurra. Ninguém tinha fortaleza para liderar o processo. E aí, eu lamento dizer, mas esse final de semana, a Vani não foi, inclusive, porque acho que estava adoentada. Mas o estudo bíblico que a gente teve na igreja falou do livro de Esther. E eu achei espetacular. Porque, curiosamente, o livro de Esther, quando ela resolve apelar lá para o rei para interceder em favor dos judeus, ela fala o seguinte. Tá aqui, ó, livro de Esther 4,16. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. E antes disso, o Mordecai, aqui, na discussão dela com o Mordecai, o Mardoqueu, ele ainda vira para ela e fala assim: você não sabe se Deus te colocou nesse papel que você está agora, justamente para você agir da forma que você está agindo, que era justamente o que o Bolsonaro clamava que ele estava lá, num papel enviado por Deus. E dizendo, se tiver que morrer, morrerei. Então, eu estou usando esse texto bíblico, que eu achei uma coincidência ser justamente ontem, na discussão, hoje é segunda, né? Ontem na discussão na igreja, porque não adianta você ser colocado num papel divino se você não estiver disposto a, contra tudo e contra todos, fazer o certo, mesmo que isso custe a sua própria vida. Porque há coisas mais importantes do que a nossa própria vida. Então, eu não tinha as condições. Esther também não tinha. A lei dizia que se ela fosse falar com o rei, e virou aqui rádio evangélica, né? Mas é o que é. A lei dizia que se ela fosse falar com o rei sem ser anunciada, sem antes, bastava, o rei podia matá-la. Né? Essa era a tradição, e ela fala, não, mas é o certo a fazer. Eu estou nessa posição. Se eu não fizer e morrer, morri. Então, mesmo que isso não diga que não é o que diz a lei, se for o certo, eu vou fazer. E naquele momento, faltaram homens que estivessem dispostos a fazer o certo, mesmo que não tivessem as condições políticas. Mesmo que aquilo custasse a própria vida deles. Mesmo que aquilo custasse a própria vida deles. E todos aqueles que usam a farda verde-oliva juraram que fariam isso. Está no juramento.
E fariam. Não fariam, não fizeram. Não fizeram. É. Passam o dia inteiro cantando o que vão fazer, e no momento que era para fazer, não teve um que virou e falou: eu vou fazer. E o presidente Exatamente. Esse chama-se presidente da República, Paulo. Isso que você não entendeu. Não é sozinho, não. Sozinho, não. Não é sozinho. Ninguém falou em sozinho. Não. A Esther, quando foi lá, ela foi sozinha. Agora, o sozinho não é sozinho. A Agora, população estava jejuando e orando pelo presidente. Você sabe por que eu não critico? Porque eu não tenho todas as informações do presidente Bolsonaro. Agora, por que ele não construiu a componente política para evocar o 142? Por que ele não construiu a componente política? Porque você sabe que o 142, na garantia da lei e da ordem, ele precisava ter a iniciativa de um dos chefes de poder, podia ser ele mesmo. Se fosse como eu e você já debatemos várias vezes lá na Jovem Pan, em cima da garantia dos poderes constitucionais, não existe uma ideia sobre como isso se consubstancia, e nós propusemos, eu propus no ar, a convocação do Conselho da República, Conselho de Defesa, que pudesse ir nessa direção. Se amanhã a Venezuela resolve invadir o Brasil e o Lula não toma nenhuma iniciativa, o Exército vai defender o país ou não? Precisa do Lula para defender o país ou não? Claro que não. Não, né? Claro que não. Por quê? O que acontece? Porque você colocou uma situação real, né? Então, a Venezuela resolveu invadir. Vamos pegar lá os Yanomamis, né? Que tá lá agora todo mundo só fala de Yanomami, esquecendo que esses Yanomamis que estão dentro do território brasileiro, a grande maioria foram expulsos por garimpeiros dentro do território venezuelano. E o pessoal esquece dessa tragédia que já vem acontecendo há vários anos ali naquela área. Mas tudo bem. Digamos que deu a louca lá no Chávez, né? E o Chávez resolveu, o Maduro resolveu invadir o Brasil. As nossas defesas atuarão. Claro. Mas o Lula... Claro. Da mesma forma. Eu digo, sim, da mesma forma deveriam ter atuado. E sabe por que elas atuarão? E sabe por que elas atuarão? Tinham respaldo. Não, você sabe por quê? Agora você sabe quando elas atuarão? Porque o Congresso Nacional, se o Lula não decidisse defender a pátria, se ele não empregasse as Forças Armadas, o próprio Congresso Nacional o destituiria. Então, isso é um crime de responsabilidade. E se não destituísse, os militares iam ficar quietos? Deixa eles invadirem. Mas é tal negócio. Vamos pegar um exemplo prático, já que você colocou. Você sabe que foi decidido agora lá em Buenos Aires puxar a Bolívia e a Venezuela de novo para o Mercosul, né? Você está sabendo, né? Não, eu não quero entrar nessa situação. Meu ponto nessa história é: faltou ação e não faltou ação de um lado só. E a população vai reconhecer isso. O que eu quero é o cenário que nós teremos no país, onde o PT está querendo aumentar cada vez mais a sua influência e a sua interferência dentro das Forças Armadas, e está fazendo isso a ponto do presidente querer escolher um comandante de batalhão, uma tropa absolutamente insatisfeita com o comando que ela não respeita, e de um grupo que não tem mais os meios para agir. Então, os meios para agir, eu discordo de você, porque você está se referindo aos meios, nunca existiram, né? Porque os meios só acontecem se tiver o contexto político. Agora, os meios para agir e também não tem. Eu garanto a você que se o general Freire Gomes virasse para o presidente naquele momento e falasse assim: tô dentro, vamos fazer, eu garanto aqui, eu boto o meu na reta. Teriam feito. Feito o quê? O que nós falamos sobre o artigo 142. Agora, e o Lira assumiria a presidência? O Lira assumiria a presidência? O Lira assumiria a presidência feliz da vida. O Lira assumiria a presidência feliz da vida. O que o Lira ia fazer na presidência é uma outra discussão. Mas que o Lira assumiria a presidência, assumiria feliz da vida. Isso é o que a gente acha, né, Paulo? Mas só que não foi. Se tivesse feito, teria sido feito. Se tivesse respaldo das Forças Armadas, de fato, teria feito. Faltou a iniciativa e resolução do presidente? Na minha opinião, faltou. Coragem? Talvez. Um dia nós saberemos. Disposição a dar a própria vida. Um dia saberemos. Eu acompanhei muito o processo e tenho uma opinião nesse momento que eu me reservo a poder trocar no futuro. Mas faltou? Faltou. Mas se tivesse respaldo,
Se tivesse respaldo inequívoco, coragem, pessoas dispostas a dar a própria vida, mesmo que dê errado, vamos embora, vamos fazer. Mas não. Tinha gente muito mais preocupada com outras questões, alguns com carreira, alguns com isso vai dar muito trabalho, alguns com eu vou me queimar pra quê? Né? Eu vou me queimar e depois vai dar errado. Então, mas eu volto a te dizer, Paulo, a inércia é a condição natural do ser humano. Eu concordo com você, só que eu coloco isso num contexto maior. Eu creio que as Forças Armadas, elas estão prontas para atuar em todas as suas missões constitucionais. Só que eu acredito nisso, porque eu fui da instituição e eu acredito nisso. Agora, eu acredito que as missões constitucionais, elas têm que ser desempenhadas dentro de um marco constitucional que não tem como ocorrer sem o poder político, porque Força Armada não é eleita. A Força Armada não é eleita e o presidente da República é eleito. O Congresso Nacional é eleito. O Supremo Tribunal Federal não é eleito. Mas, Gerson, aí o presidente vira e fala, eu quero fazer. Vira pro comandante e fala, vou fazer. Como aconteceu? Vou fazer. Não aconteceu. Não aconteceu. Aconteceu. Não aconteceu. E eu te digo o dia. Eu te digo a data que aconteceu. A data, certo. O horário, quem participou da reunião, tudo. Aconteceu. E aí chega e fala, o que tá acontecendo? Deixa disso. Aí começam os bastidores e entra a turma do deixa disso. Um dia a história vai chegar. Não é esse documento, né, que acharam na casa do Deixa disso, não é bem isso, né? Talvez alguém tenha falado assim, presidente, o senhor não decidiu fazer o primeiro turno? O senhor não decidiu ir para o segundo turno? Aí começa a olhar para trás. Então, mas o fato é que naquele momento ainda havia oportunidade. Tudo isso está certo. O fato é que naquele momento havia oportunidade de agir. Quando o presidente decidiu agir, e decidiu num dado momento, a história vai... você está dizendo que ele decidiu. Nós estamos falando que ele decidiu naqueles 60 dias de silêncio dele, que ele não falava com ninguém. É esses 60 dias que você está falando? Decidiu e não encontrou. O que eu vejo naqueles 60 dias é um presidente fragilizado, tudo doente. Isso é verdade. Tudo isso é verdade. Emocionalmente. Então, como é que ele vai liderar isso que você está falando, Paulo? Mas não interessa. Aí é o que eu estou te dizendo. Ele toma a decisão e eu concordo com isso, Gerson. Se fosse um líder forte, o meu avô dizia isso. O líder lidera. Ele vai na frente. E quem for atrás foi. O líder lidera. Ele faz o que ele tem que fazer. É a Esther. Eu vou fazer. Ele vai na frente. Faltou a liderança? Agora, faltou. Por que não foi? A liderança foi fraca? Foi. Parece que foi. Agora, quando se procurou respaldo, e eu acho que a fraqueza, ela é até provocativa. Então, quando você chega uma liderança fraca e fala, vamos, o pessoal fala, esse cara, será que vai mesmo? Ele não foi até agora, etc. Claro que isso tem reforços dos dois lados. Mas também tinha o que batia na mesa e dizia, é comigo. Se for é comigo vai ser diferente. E aí na hora Paulo, eu já vi isso acontecer muito na vida, Gerson. Já vi acontecer, todo mundo é machão, até que estoura o primeiro tiro. Aí fica todo mundo... Opa, peraí. Todo mundo machão, é o seguinte, porrada estanca, todo mundo é faixa preta. Porrada estanca, sempre vai todo mundo pra trás. O que eu me lembro foi o seguinte, Paulo, desse processo, eu só lembro o seguinte, o Valdemar me surpreendeu, eu te confesso que me surpreendeu quando ele apresentou aquele pedido ali, meio meia boca, mas me surpreendeu, que eu achei que ele não chegaria nem naquele ponto, e também me surpreendeu o fato do presidente não ter usado todos os meios constitucionais para fazer aquilo que nós esperávamos. Me surpreendeu. Agora, eu tenho a dizer o seguinte, nós temos uma direita construída, ou, vamos dizer assim, plantada, que foi colocada uma semente de uma direita que precisa se reorganizar. Então, se nesse momento... é a próxima live. Mas faz parte do que nós estamos falando, sabe por quê? Eu volto ao cui bono. Esse tipo de situação em que nós queremos ver o circo pegar fogo no meio das Forças Armadas, eu espero que os nossos comandantes que estão lá do alto comando, que são pessoas que alguns eu conheço, alguns eu sei do caráter e sei da vida que eles conduziram, eu espero que eles assumam a responsabilidade nesse momento de
realmente cumprirem com a sua missão constitucional. Porque esses hoje... mesmos que viram a eleição transcorrendo da forma que transcorreu e não fizeram nada. Você quer que agora... Deu ordem do presidente da República, Paulo. O presidente deu ordem. Não façam nada porque não podemos comprometer o primeiro turno. Porque você acha o quê? Por que não entregaram o relatório entre o primeiro e o segundo turno? Com ordem de quem que eles não entregaram? Então, peraí. Eles fecharam os olhos para uma irregularidade, uma ilegalidade, porque o presidente pediu, deu ordem, ordenou? Ué, pediu então, não. Pediu não. Então prevaricaram. Então prevaricaram. No mínimo prevaricaram. Eles receberam ordem. Não, peraí. Eles receberam ordem. Vou ler de novo a Esther aqui. Vou ler de novo aqui com a Esther. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Vou ler de novo a Esther aqui. Se o presidente... Eu quero saber se é o presidente, se é o Alexandre, quem quiser. Se eu vejo uma coisa errada, que é uma traição ao país, e vem uma ordem para eu me calar, eu não me calo de jeito nenhum. Mas, claro, concordo com você. E disciplina sabe quem, estão abaixo para mim, calou, Paulo? em ordem hierárquica. Você sabe quem foi que se calou? Você sabe quem se calou? Foi um general que se calou? Aparentemente, todos do alto comando se calaram. Eu não vi ninguém falar. Sabe quem se calou? Foi o ministro da Defesa, que era um general. Também. E sabe quem se calou? É o ministro da Defesa, porque a missão era do Ministério da Defesa. E por que o ministro da Defesa, naquele momento, se calou? Você sabe que aquela carta que foi assinada pelos 3 comandantes, dizendo que a população poderia se manifestar na porta dos quartéis, por que foi assinada pelos 3 comandantes e não foi assinada pelo ministro da Defesa? Então, quando a gente começa a olhar dentro do problema, nós percebemos que você tinha um problema político e você tinha um presidente da República que decidiu, arriscou, decidiu não comprometer o primeiro turno, porque quem venceu a eleição no primeiro turno foi o partido dele. Voltamos ao presidente diz que não agiu porque não tinha respaldo militar e os militares não agiram porque não tinham respaldo político. É o que eu falo. Você está falando depois da segunda